gravação. Vamos falar sobre a independência da América Espanhola, né? O processo que vai levar a essas colônias se tornarem independentes em relação à Espanha. Então, todo este processo, ele começa lá na Revolução Francesa. Então, Napoleão Bonaparte, com o fim da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte assume o poder na França, consolidando as conquistas da burguesia. Ele também vai dar início ao seu governo. Este governo, esse período de governo, esse tempo de governo que vai para o final da Revolução Francesa até 1815, ele é chamado de Era Napoleônica ou período napoleônico, né? E durante o seu governo, Napoleão Bonaparte vai, digamos assim, iniciar todo um processo de expansão desse ideário da Revolução Francesa, né? Ele vai iniciar uma política expansionista por toda a Europa. Então, ele dá início a uma política expansionista, né? Ele, de certa maneira, vai romper com os princípios da Revolução Francesa. E esta política expansionista é uma política de dominação do continente europeu. E há nações que se opõem a esta política expansionista, como é o caso da Inglaterra. A Inglaterra não aceita essa política expansionista. A Inglaterra resiste a essa política expansionista e como Napoleão Bonaparte não tem forças para derrotar a Inglaterra, porque a Inglaterra tem uma poderosa marinha de guerra, né? Então, Napoleão Bonaparte pensa e faz um decreto que foi chamado de bloqueio continental. Na verdade, é um embargo econômico. Então, em 1806, para vencer a Inglaterra no campo econômico, uma vez que não consegue derrotá-la no campo militar, ele parte para o campo econômico, que é estrangular a economia inglesa por meio deste embargo econômico, né? Então ele faz um decreto proibindo todos os países europeus de manterem comércio com os ingleses. Nenhum país do continente europeu poderia manter relações comerciais com a Inglaterra e, se desobedecessem, seriam invadidos por não aceitarem este bloqueio econômico. Então, o bloqueio continental é isso. É uma proibição que Napoleão faz às nações do continente europeu de não manterem comércio com a Inglaterra. E caso mantenham, seriam invadidos pelos exércitos napoleônicos. Aqui eu tenho um mapinha do bloqueio continental. Esse mapa aqui deixa bem claro, né? Aqui eu tenho a Inglaterra e esta linha aqui pontilhada em roxo é a linha do bloqueio continental, né? Então, nenhum país do continente europeu poderia manter relações econômicas com a Inglaterra, caso fizessem relações econômicas, caso mantivessem um comércio, seriam penalizadas com a invasão dos exércitos de Napoleão e a substituição do governante por uma pessoa de confiança de Napoleão Bonaparte, né? Então, essa política expansionista de Napoleão, ela vai resultar nesse bloqueio continental. E é claro que esta política, toda a política que acontece aqui na Europa, né? As grandes potências da época eram Inglaterra e França. Então, toda esta política entre França e Inglaterra vai repercutir do lado do Atlântico lá no continente americano, né? Então, a gente vai ver o que acontece. O caso da Espanha, né? Então, a Espanha, ela não
aceita o bloqueio continental imposto por Napoleão. A Espanha é invadida em 1808 pelos exércitos napoleônicos. O governante espanhol é substituído, é deposto do poder, sobe ao poder José I, né, irmão de Napoleão Bonaparte, e esta invasão da Espanha e este governante colocado lá no poder por Napoleão Bonaparte se repercute na América, enfraquecendo ainda mais a dominação que a Espanha já mantinha na América. Essa dominação já estava enfraquecida pela influência das ideias iluministas, pelo exemplo da independência dos Estados Unidos da América, e ainda mais enfraquecida quando Napoleão Bonaparte invade a Espanha, enfraquecendo ainda mais o domínio espanhol sobre as suas colônias espanholas na América, né? Então, o que acontece depois? Então, todo um processo de luta pela independência sacode a América espanhola, e é claro que nós vamos ter os interesses da Inglaterra nesse processo de lutas, né? A Inglaterra vive o momento da sua revolução industrial, né? Ela precisa de mercados consumidores para os seus produtos industrializados, e vem nessas novas nações que surgem na América, mercados consumidores para os seus produtos, né? Então a Inglaterra, ela apoia a luta de independência dessas colônias espanholas contra a Espanha, né? Então várias guerras de independência acontecem em todo o continente americano sob o domínio da Espanha. Surgem novos países, né? Onde haviam colônias espanholas, aparecem novos países. Há uma fragmentação desse território dominado pela Espanha, fazendo pipocar várias nações latino-americanas. Todo esse processo de lutas pela independência se dá entre os anos de 1800 a 1830. E todo esse processo de independência teve o apoio da Inglaterra, que tinha interesses no comércio com essas nações latino-americanas. E aqui nós observamos no mapa, né, as nações latino-americanas que se formam, né, México, Peru, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai, né, Equador, Colômbia, Venezuela. Todas essas nações que eram antes colônias da Espanha tornaram-se nações independentes, né? Então, nós percebemos que não houve a manutenção da unidade territorial, né? Houve uma fragmentação do domínio da Espanha, né? Houve uma fragmentação desse território em várias nações independentes, bem diferente do Brasil, né? O Brasil, após a sua independência, vai lutar para manter a sua unidade territorial, né? O mesmo não acontece aqui, onde vai surgir várias nações independentes que antes eram colônias da Espanha. Libertadores da América. Nós sabemos que tem um campeonato com esse nome, né? Taça Libertadores da América. Tem esse nome justamente porque, em homenagem aos Libertadores da América, os líderes deste movimento de independência dessas colônias espanholas em relação à Espanha. Então, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Simão Bolívar, foram esses latino-americanos que lutaram para fazer a emancipação, a independência dessas colônias espanholas em relação ao domínio espanhol nas Américas. Espero ter contribuído para com este ensino remoto, e agora que os senhores sabem um pouquinho deste processo, vamos pegar o roteiro
fazer as atividades e enviar para o e-mail de vocês. Muito obrigado pela participação e até o próximo roteiro, se Deus quiser.